Olá, eu sou a professora Nancy, professora de farmacologia na Universidade Federal de Ouro Preto, e hoje a nossa aula será sobre o diabetes mellitus. Então, durante muito tempo, o diabetes ele foi considerado uma doença, e hoje, nos conceitos mais atuais, ele é conceituado como espectro de distúrbios metabólicos comuns que se originam de uma variedade de mecanismos patogênicos relacionados com fatores genéticos, ambientais e imunológicos que impactam muito no desenvolvimento dessa doença. E em todos os casos, independente dos mecanismos patogênicos presentes, em todos eles eu vou resultar em hiperglicemia. Então, quando a gente falar em diagnóstico do diabetes, a hiperglicemia ela deverá estar presente. A Sociedade Brasileira de Diabetes, a cada 2 anos, ela atualiza a sua diretriz. E na última diretriz, a de 2019, ela traz como conceito para o diabetes em que o diabetes mellitus consiste em distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente. Olha a hiperglicemia aqui de novo. Decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ou seja, o paciente apresenta tanto deficiência na ação de insulina quanto na sua secreção. Nós vimos na aula relacionada ao pâncreas endócrino e controle da glicemia que a insulina é um hormônio hipoglicemiante. Então, toda vez que eu tiver alteração na sua secreção ou na sua ação, eu vou ter o quê? Eu vou ter o aumento dos níveis glicêmicos. Mas não é só isso. A insulina é um hormônio anabólico que também facilita a captação de aminoácidos e lipídios pelos tecidos periféricos, como músculo esquelético, como tecido hepático e tecido adiposo. Então, se eu tenho alteração na sua ação ou na sua secreção, eu vou levar um distúrbio metabólico que, além da hiperglicemia, também vai ter alteração dos níveis circulantes de lipídios e de proteínas e alteração da mobilização de proteínas no meu organismo. E, considerando tudo isso, nós podemos observar que o diabetes mellitus ele é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos. Por que heterogêneo? Porque ele afeta primordialmente o metabolismo de carboidratos, levando a um quadro de hiperglicemia, mas também altera o metabolismo de lipídios e proteínas. Nós temos que considerar que todas essas vias metabólicas elas estão conjugadas entre si e que essas alterações metabólicas, ou seja, esses distúrbios, eles estão associados com alterações na ação ou na secreção do hormônio hipoglicemiante, que é a insulina. E o diabetes mellitus, ele é uma doença assintomática ou pouco sintomática na maioria dos casos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas características clínicas. E geralmente as pessoas, elas permeiam com quadro de hiperglicemia durante anos e essa hiperglicemia crônica, ela vai culminar em lesão de órgãos-alvos, principalmente de olhos, rins, nervos, vasos sanguíneos, coração, cérebro, entre outros órgãos. E nós vamos observar que o diabetes mellitus ele é considerado atualmente a terceira causa de morte prematura entre a população, demonstrando que essas lesões de órgãos-alvos impactam gerando alta mortalidade e morbidade. A disfunção de órgãos-alvos elas são classificadas como lesões microvasculares e lesões macrovasculares.
E essas lesões provocadas pelo diabetes mellitus, elas são consideradas permanentes. Então, as lesões microvasculares, elas envolvem lesões em pequenos vasos e que vão levar geralmente a lesões nos olhos, levando a retinopatia, nos rins, levando a nefropatia e nos nervos, levando a neuropatia. Foi demonstrado que o paciente com diabetes mellitus, ele tem em torno de 10 a 20 vezes mais chances de desenvolver uma lesão microvascular do que um paciente normal. Já nas lesões macrovasculares, nós temos lesões que envolvem grandes vasos. Então, essas lesões de grandes vasos vão estar relacionadas principalmente com complicações no sistema cardiovascular, levando também a doenças cerebrovasculares e doenças arteriais coronarianas e doenças arteriais periféricas. Observa-se que pacientes com diabetes, eles têm a incidência de 2 a 4 vezes mais lesões macrovasculares do que um paciente não diabético. E um estudo brasileiro recente demonstrou que entre os pacientes diabéticos jovens abaixo de 40 anos, eles tinham 3,8% maior incidência, 3,8 vezes, maior incidência de hipertensão do que pacientes não diabéticos na mesma faixa etária. Só para a gente observar aqui, cerca de 30 a 40% das pessoas com diabetes mellitus, elas desenvolvem lesões renais. E também já foi demonstrado que em torno de 30% dos pacientes que esperam pelo novo rim, essa lesão, essa nefropatia foi decorrente ao diabetes não controlado. Outro dado importante e relevante demonstra que em torno de 75% das causas de amputações não traumáticas, elas são decorrentes de lesões diabéticas. Então, quando a gente avalia esse quadro, nós temos um grande impacto social e também um grande impacto sobre a saúde pública decorrente do diabetes mellitus. Então, quando a gente fala em números, nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia do diabetes no mundo. Então, eu não falo epidemia, o termo correto é uma pandemia, porque a incidência ela é considerada aumentada em todos os países nos últimos 20 anos. Então, no ano de 2000, nós tínhamos em torno de 151 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. No ano de 2019, nós tivemos 463 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. Esse dado ele já é assustador por si só que ele ganha uma proporção muito pior quando a gente considera que em torno de 50% dos pacientes diabéticos, eles não sabem que possuem a doença. Então, o que impacta ainda mais nesses números? De acordo com as escalas, estava previsto que em 2030, as previsões anteriores, em torno de 2010, seriam que em 2030 nós teríamos em torno de 360 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. Só que essa evolução, esse crescimento foi tão acentuado que em 2019 a gente já bateu a meta, né, entre aspas, e nós já ultrapassamos esses valores. Então, o que levou à necessidade de atualização desses números. Então, hoje, a nossa expectativa, de acordo com a curva de crescimento, é que em 2030 nós temos
em torno de 580 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes e em 2045, 700 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes no mundo, o que leva a um aumento em 25 anos em torno de 51% do número de pessoas diagnosticadas. E quando a gente avalia nessa evolução do diabetes mellitus no mundo, os países em desenvolvimento vão ser os maiores responsáveis por esse crescimento. Então, espera-se que na América Latina e América do Sul haja um incremento dos números em torno de 55% do número de pacientes diagnosticados com diabetes mellitus nos próximos 25 anos. E o que estaria relacionado com o aumento dessa prevalência do diabetes mellitus? O que os estudos nos dizem? Que isso é decorrente da rápida urbanização, que a urbanização ela impacta muito no estilo de vida das pessoas, associada com uma alteração de uma transição epidemiológica e nutricional, que está relacionado com o aumento de vida, da sobrevida dos indivíduos, tanto com diabetes, bem como com o envelhecimento populacional das pessoas como um todo, que aumenta a chance de desenvolvimento do diabetes, e também com essa transição nutricional, ou seja, o que nós observamos? A alimentação da população mundial está mudando e, infelizmente, mudando para uma qualidade nutricional mais baixa, com um consumo de alimentos geralmente pré-prontos ou prontos, com alto teor de gorduras e sódios e carboidrato. E aí, associado com isso, há também uma maior frequência de estilo de vida sedentário, em que nós temos profissões que exigem um menor gasto energético, um menor esforço, com menor gasto de energia, associada com uma alimentação mais calórica e sobrecarregada principalmente em carboidratos e gorduras. Esses fatos são importantes para o desenvolvimento do diabetes mellitus. E juntamente, de mãos dadas com esse quadro, nós temos se eu tenho baixo gasto energético e alto consumo calórico, essa equação ela vai culminar em um excesso de peso da população. Para vocês terem noção, até a década de 50 no Brasil, a gente lutava contra a desnutrição de boa parte da população que não tinha um aporte calórico. Hoje o Brasil ele entrou entre os países em que acima de 50% da sua população adulta ela está classificada na faixa de sobrepeso ou obesidade. Então, isso é muito... A gente mudou, a gente teve uma transição nutricional, que a gente saiu de um quadro em torno de 60, 70 anos, a gente saiu de um quadro de desnutrição de uma parcela da população para uma maior parte da população que se caracteriza com sobrepeso ou obesidade. Associada, e nós falamos que não tem como dissociar a pandemia da obesidade mundial com a pandemia do diabetes. E fisiopatologicamente isso está muito bem explicado. Já foi demonstrado que o excesso de gordura tecidual ele altera a expressão e a ação da insulina em tecidos periféricos, levando a um quadro que nós vamos ver que está na base da fisiopatologia do diabetes, que é um quadro de resistência insulínica. E aí, ou resistência à ação da insulina no nosso organismo, que caracteriza, que vai culminar em hiperglicemia. Então, a obesidade e o diabetes, eles andam de mãos dadas. E associada a todos esses fatores, nós temos o crescimento e envelhecimento populacional e também a maior sobrevida dos indivíduos com diabetes. Então, com a modernização, com o maior conhecimento sobre a doença, sobre as bases fisiopatológicas e o funcionamento de liberação e secreção de insulina, associado com o desenvolvimento de novos medicamentos, nós conseguimos aumentar a sobrevida desses indivíduos diagnosticados com diabetes mellitus.
Então, quando a gente entra em características clínicas do diabetes, existe um dado muito interessante, que é o dado que demonstra que em torno de 50% das pessoas, quando elas recebem o diagnóstico do diabetes, ela nunca imaginaria que estaria com diabetes. E aí também existe um dado que a maior parte desses pacientes, eles recebem o diagnóstico do diabetes mellitus no oftalmologista. E por que isso, professora? Porque o diabetes ele é considerado uma doença com poucos sintomas ou assintomáticas, ou com sintomas que são negligenciados pelos pacientes, que não são associados a uma patologia em si. E por que o oftalmologista ele acaba sendo o intermédio e acaba diagnosticando esse paciente com diabetes? Porque quando o diabetes mellitus, como eu falei, ele leva a alteração de órgãos-alvos, lesões de órgãos-alvos. Então, já foi demonstrado, existe um estudo que demonstrou que pacientes com DMI1, após 20 anos de curso da doença, 90% deles têm alterações na retina que caracterizam o quadro de diabetes e que 60% dos pacientes diagnosticados com DM2 vão apresentar alterações na retina. Então, o paciente muitas vezes procura o oftalmologista por não estar enxergando bem e quando ele faz o exame de fundo de olho, ele já começa a observar lesões características de uma hiperglicemia não controlada. E aí, quando ele solicita, ele encaminha, ele pode solicitar a glicose em jejum, a hemoglobina glicada ou a glicose pós-prandial, ele tem a confirmação do diabetes mellitus. Então, como eu falei, ele é uma síndrome que ele causa poucos sintomas ou sintomas negligenciáveis. E a gente brinca que é a síndrome dos 4 Ps, porque ele está associado com poliúria, então que vai ser o aumento da frequência miccional, polifagia, o aumento da fome, polidipsia e perda de peso em alguns casos em que os sintomas estão mais presentes e que eu tenho um quadro cetogênico estabelecido. E por que ocorre o paciente diabético, ele apresenta poliúria? Quando a hiperglicemia, quando eu tenho um quadro de hiperglicemia sustentada, o paciente ele começa a perder glicose pela urina. Então, quando essa glicose ela começa, eu não consigo reabsorver essa glicose, eu começo também, para não alterar a osmolaridade, eu começo a aumentar o aumento da perda de água. E aí eu aumento o quê? O volume miccional. Em conjunto com isso, nós vamos observar que se eu aumento a perda de água, eu pego e eu vou aumentar, eu vou sinalizar para o centro da sede e eu vou ter mais sede e essa pessoa vai beber mais água. E ela associa muito esses dois sintomas. Não, eu bebo muita água porque eu vou muito ao banheiro, faço muito xixi e está tudo normal. E nem sempre isso é uma equação normal. O paciente apresenta polifagia, ou seja, uma fome constante, porque ele tem glicose, mas essa glicose não entra na célula de forma satisfatória. Se ela não consegue entrar na célula para aumentar a geração de ATP, os meus sinais, a minha sinalização intracelular vai indicar como se eu tivesse falta de glicose. E aí, para aumentar o quê? Aumentar a necessidade de ingesta calórica, ingesta por carboidratos e por alimento como um todo. E aí caracteriza por uma polifagia. Mas, professora, como uma pessoa com polifagia ela vai ter perda de peso? A perda de peso ela é decorrente de um quadro do quadro de gliconeogênese. Se a glicose não consegue entrar na célula, o que acontece? Eu começo a produzir gliconeogênese, ou seja, eu começo a pegar
produzir glicose a partir de lipídios e de proteínas. E aí eu vou entrar num quadro de perda de massa muscular e perda de gordura. E aí eu, consequentemente, eu tenho que perda de peso. Geralmente a perda de peso, ela só vai ocorrer quando eu tenho um desequilíbrio muito grande dessa regulação do metabolismo de carboidratos dentro do meu organismo. E além disso, o que nós observamos? Então, aqui eu tenho os sinais e sintomas clássicos. Então, um paciente ele vai ter que permear com sinal de hiperglicemia. Um paciente descontrolado ele vai apresentar glicosúria, que é a perda de glicose pela urina, levando a um quadro, a um sintoma de poliúria. E nos quadros mais graves, com um desequilíbrio maior, eu levo a um quadro de cetose e desgaste proteico, que vai culminar, esse sinal vai culminar no sintoma de perda de peso deste paciente. Só que muitas vezes, como eu disse, esses sinais e sintomas, eles não geram incômodo e nem sempre eles estão presentes com uma intensidade que gere uma percepção. Então, por isso que o diabetes é uma doença preocupante. Existe um outro dado epidemiológico que eu não falei anteriormente, que demonstra que, eu falei sobre 50%, eu acho que eu falei que 50% dos pacientes com diabetes mellitus, eles não têm diagnóstico. E dessa falta de diagnóstico, 85% estão em países em desenvolvimento, como o Brasil. Então, nos países desenvolvidos, essa falta de diagnóstico é menor. E aí, diante disso, o diabetes mellitus, ele é classificado de acordo com a sua etiologia, porque ele tem algumas apresentações, evoluções que se diferem e também que vão impactar e vão diferir no tratamento. Então, nós classificamos o diabetes mellitus de acordo com a etiologia presente e descoberta para cada um deles. Então, nós classificamos em DM1, DM2, DM3 e DM4. Então, o DM1, entre os tipos de diabetes, ele é ainda subdividido em DM1 tipo 1A, onde que a gente observa como mecanismo etiopatológico a deficiência da produção de insulina. E essa deficiência ela é tão intensa que na maioria dos pacientes, ao longo da doença, essa produção de insulina ela é inexistente. E é considerado tipo 1A quando essa deficiência de insulina ocorre pela destruição autoimune das células beta-pancreáticas e quando eu consigo comprovar, dosar os anticorpos que geram essa autodestruição. O diabetes do tipo 1B é caracterizado pela deficiência da produção de insulina, só que de natureza idiopática, que não é bem determinada, é uma minoria dos pacientes com DM1. O DM2, eu já tenho uma outra característica. Eu tenho uma perda progressiva da secreção, da produção e secreção da insulina ao longo do tempo. E a gente observa que o diabetes mellitus tipo 2 ele está associado principalmente com a origem etiológica de resistência à insulina. Então, existem pacientes que são diagnosticados com DM2, que é a função das células beta-pancreáticas no início da doença, no momento do diagnóstico, estão completamente preservadas, então tem secreção de insulina. Só que o que está? Então, mas professora, se eu tenho secreção de insulina, o que está me levando a um quadro de hiperglicemia? A hiperglicemia está associada à resistência à ação da insulina, ou seja, eu libero insulina, essa insulina está na circulação, só que ela não consegue exercer a sua ação de forma plena nos tecidos periféricos. E aí, se ela não consegue atuar e ativar os receptores de IGF-1, que nós falamos lá na aula de controle
glicêmico, eu não vou conseguir captar essa glicose e eu vou resultar em hiperglicemia. Já o diabetes tipo 3 é considerado diabetes gestacional. E o que é o diabetes gestacional? É aquele quadro em que a hiperglicemia, que pode ser leve ou mais grave, ela foi diagnosticada pela primeira vez durante a gestação. Então, essa paciente não tinha nenhum critério, não tinha nenhum sinal, não tinha nenhum sintoma para o diagnóstico de diabetes mellitus prévios. E essa hiperglicemia se desenvolveu devido à variação hormonal e à variação fisiológica como um todo da mulher durante a gestação. E aí eu tenho o diagnóstico de diabetes gestacional, porque o tratamento de diabetes gestacional pode se diferir de um tratamento de uma mulher que já fazia o uso já tinha um quadro de diabetes mellitus e engravidou. E nós temos o tipo 4, que são os outros tipos de diabetes. Eu tenho causas genéticas, que são as causas relacionadas aos genes do tipo, nós chamamos os monogênicos, que são genes que a pessoa expressam que a expressão desses genes vão caracterizar no desenvolvimento de diabetes mellitus. Nós temos os quadros de diabetes neonatal. Eu tenho também aqui a classificação de todo tipo de diabetes que é secundário a uma outra causa. Então, diabetes secundário a infecções. É muito comum um quadro de hiperglicemia relacionado à presença de infecções. Uma hiperglicemia causada por medicamentos. Então, glicocorticoides, quando a gente tem que fazer terapia, geralmente na terapia intensiva, quando eu tenho que associar fármacos que aumentam a glicemia, como glicocorticoides, alguns diuréticos tiazídicos e alguns beta-bloqueadores, eu posso levar a um quadro de hiperglicemia que deve ser tratado. Em todos os casos eu devo tratar. Eu também posso ter o diabetes decorrente à atuação de doenças no pâncreas exócrino, que vai afetar a atividade do pâncreas endócrino, e também relativos à própria doenças dentro do pâncreas endócrino, que são as endocrinopatias. Então, quando a gente avalia, nós vamos aprofundar um pouquinho mais no estudo e no conhecimento relativo ao diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2, que são os mais prevalentes na população como um todo. Então, quando a gente considera as características do DM1, ela é uma doença autoimune, que já foram relacionados vários genes que estão relacionados com o desenvolvimento do DM1 e que nós observamos em todos os casos uma destruição das células beta-pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção da insulina. Se essa deficiência ainda não é completa, é porque se fez o diagnóstico antes da falência total dessas células beta-pancreáticas. E já foi demonstrado que o DM1, os fatores relacionados ao desenvolvimento do DM1 estão associados a fatores genéticos e fatores ambientais que desencadeiem essa resposta autoimune que leve à destruição das células betas. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente que no DM1 nós vamos observar que algumas infecções e alguns padrões alimentares estão sendo correlacionados com esses fatores ambientais que desencadeiam essa resposta autoimune, que vão culminar na destruição das células beta-pancreáticas. O diabetes mellitus do tipo 1, ele representa em torno de 5 a 10% de todos os casos de diabetes mellitus presentes na população. É considerado uma menor parte entre a apresentação da doença, mas nós temos observado um aumento da incidência do DM1 na população como um todo. E durante muito tempo o DM1 foi considerado como diabetes, ele foi chamado de diabetes insulino dependente ou diabetes juvenil.
Hoje, esses termos foram abandonados por quê? Porque ele foi chamado diabetes juvenil porque ele é mais frequente em crianças e adolescentes, principalmente o final da fase de infância, entre os 10 a 12 anos e início da adolescência. Só que a gente já sabe que nós temos o diabetes latente, o diabetes autoimune latente de adultos, em que eu tenho o desenvolvimento do DM1 em pacientes na idade adulta, em torno aí de 30 a 40 anos. Então, ele não é exclusivo de crianças e adolescentes. Além disso, nós observamos que a gente abandonou um termo de insulino dependente. Por quê? Porque sim, o paciente DM1 ele precisa, para ter o controle da sua doença e evitar a lesão de órgão-alvo, ele precisa fazer a administração exógena de insulina? Sim, porque a gente não tem produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Porém, o que a gente observa? Ele não é o único tipo de diabetes que necessita de insulinoterapia. Então, com o avanço do DM2, eu posso precisar insulinizar esse paciente. Por exemplo, nos diabetes do tipo 4, em vários casos eu tenho que fazer insulinização. E também no diabetes gestacional eu também faço insulinização. Então a gente também abandonou esse termo insulino dependente. Então, como eu falei anteriormente, o DM1 ele se divide em DM1A, quando eu consigo provar a presença dessa autoimunidade, levando essa lesão das células beta-pancreáticas, ou ele é considerado DM1B quando eu não consigo ter esses marcadores de lesão presente. E aí, como a gente classifica no diagnóstico? Professora, não adianta só fazer o diagnóstico do diabetes mellitus do tipo 1, eu tenho que classificar em se ele é tipo 1A ou 1B, isso impacta no tratamento? Em si, no tratamento, não, ele não impacta, mas a gente consegue determinar a causa desse tipo de diabetes. Então, o que nós consideramos para ser diagnosticado com diabetes do tipo 1A? Eu tenho que ter os anticorpos relacionados à autoimunidade, ele tem que estar positivo. Eu posso ter um tipo de anticorpo positivo, eu posso ter 2 ou mais anticorpos positivos. E já foi demonstrado que quanto maior o número de anticorpos positivos, maior a destruição das células beta-pancreáticas e maior a deficiência da produção de insulina, a necessidade de insulina exógena. Então, o que nós observamos? Que associados o que nós observamos? Que associados a essa autoimunidade espera um pouquinho, gente. Então, associados a essa presença de anticorpos positivos no DM1A, eu vou ter os sintomas característicos. E quais são os anticorpos que já foram descritos e descobertos presentes para o DM1 do tipo A? Os anticorpo anti-ilhota, o anticorpo chamado de ICA, o anticorpo anti-insulina, chamado de IAA, o anticorpo anti-descarboxilase do ácido glutâmico, que é chamado de anti-GAD, o anticorpo anti-tirosina fosfatase e o anticorpo antitransportador de zinco. Então, se o paciente tiver algum desses anticorpos positivos, nós consideramos o quê? Que esse paciente ele tem diabetes mellitus do tipo 1A. E no diabetes mellitus do tipo 1A, eu tenho a evolução dele em estágios. Então, nós classificamos ele estágio 1, 2 e 3. Então, geralmente, quando a gente diagnostica o paciente com DM1, infelizmente, na maioria dos casos, ele está no estágio 3. Ou seja, eu tenho a presença dos anticorpos positivos, eu tenho a presença de sintomas de diabetes. Quais sintomas? Poliúria, polidipsia,
evidencia polifagia, mas o que é mais importante e marcador quando as pessoas procuram atendimento médico, quando eu tenho uma perda de peso intensiva num período de tempo muito curto, por exemplo, uma perda de peso entre 10 a 15 quilos num período entre 30 a 60 dias. E aí, quando eu vou avaliar esse paciente, ele tem um ou mais desses anticorpos positivos, ele tem hiperglicemia evidente recente, independente, essa hiperglicemia a gente encontra já na glicose em jejum, no teste oral de tolerância à glicose, e também a glicada desse paciente está aumentada. Só que o que eles já têm demonstrado em estudos? Que este paciente diabético, mesmo antes dele apresentar sintomas ou apresentar alterações do metabolismo de carboidrato, ele já tem essa resposta autoimune presente que está culminando com a destruição das células beta-pancreáticas. Então, por que isso é importante? Porque imagine, se a gente conseguisse descobrir uma terapia que conseguisse neutralizar essa resposta imunológica, talvez eu conseguiria bloquear a progressão dessa destruição e levar ao quadro de destruição total das células beta-pancreáticas. No estágio 2, o paciente não apresenta sintomas, mas ele já começa a apresentar o que a gente chama de disglicemia, ou seja, alterações dos níveis glicêmicos e que é compatível com o quadro que a gente chama de pré-diabetes, que nós vamos ver. Ele não atingiu os valores, os parâmetros para ser diabético, mas ele também não é considerado um paciente dentro da normalidade do metabolismo de carboidratos no seu organismo. Como eu falei, existem vários estudos que querem demonstrar que o DNI1 ele é uma associação entre fatores genéticos e fatores ambientais que predispõem o aparecimento dessa resposta autoimune e levam à destruição das células beta-pancreáticas. Então, existem vários estudos que correlacionam algumas infecções, principalmente na primeira infância, que pode predispor o desenvolvimento dessa resposta autoimune. Então, já foram observados que pessoas com vírus, já foi relacionado o desenvolvimento do DNI1 com infecções prévias de coxib B, rubéola, cachumba, citomegalovírus, mononucleose infecciosa, retrovírus, reovírus 1 e hepatite. E o que diz essa teoria relacionada? Então, professora, toda pessoa que teve alguma dessas infecções na primeira infância ou algum momento aí, antes do desenvolvimento de diabetes, ele vai desenvolver o DNI1? Não, eu tenho que ter fator genético associado com uma resposta autoimune. Só que eles correlacionam essas infecções com a teoria do mimetismo imunológico. Então, meu corpo, eu tenho uma infecção, ele começa a produzir anticorpos para atacar um desses vírus. Só que a proteína que eles atacam é próxima a alguma proteína envolvida nessa célula beta-pancreática, envolvida na cascata da produção da insulina ou da secreção ou na estrutura dessa célula beta-pancreática. E aí, esses anticorpos que foram desenvolvidos para atacar um desses vírus passam a atacar as células beta-pancreáticas e levar à destruição. E já foi demonstrado, só uma observação, para o paciente chegar no estágio 3, para ele começar a ter sintomas, eu já tive a destruição de mais do que 70% da minha população de células beta-pancreáticas. Somente quando eu destruir 70%, que a secreção de insulina ela vai ficar tão baixa que vai levar os sinais da hiperglicemia no paciente.
e levar os sintomas relacionados, poliúria, polidipsia, polifatia e perda de peso. Então, descobrir, esperar a sintomatologia para o diabetes, no caso do DM1, eu já tive a destruição de mais de 70% dessas células beta-pancreáticas. Existem alguns estudos que também têm que correlacionado ao estilo da alimentação com o desenvolvimento de DM1. Isso já é determinante? Não, a gente precisa de maiores confirmações. Existe um estudo bem amplo que demonstra que a exposição de bebê a derivados lácteos, principalmente a, a, a proteína de leites presentes na vaca, como a beta-caseína, favoreceria ao desenvolvimento de autoanticorpos contra células beta-pancreáticas. Existem alguns estudos que também demonstraram que a água muito rica em nitrato pode levar a essa maior incidência de diabetes mellitus nessas pessoas. Também já foi relacionado o baixo consumo de vitamina D, o baixo consumo, baixa síntese de vitamina D, e também a exposição precoce ou também a exposição tardia de bebês ao glúten e cereais também favoreceria a produção de autoanticorpos contra as células beta. E isso daqui já é tão verdade que a pediatra do meu filho mais novo, ela falou assim, quando ele fez 6 meses, ela falou assim, olha, vamos começar a introduzir o glúten para a gente evitar processo de intolerância ao próprio glúten e também outros eventos adicionais que estão relacionados também com a inserção muito tardia do glúten na alimentação. Então, se a gente pensa, é uma faixa muito pequena, né, de 3 meses para apresentar, mas significa que se eu não apresentar o glúten, eu vou desenvolver o diabetes mellitus? Não, não significa. Eu aumento a chance. Então, eu tenho fator ambiental associado a fator genético, e essa combinação que leva ao prejuízo. Só que o diabetes como um todo, que eu quero falar, eu apresentei aqui algumas teorias para o desenvolvimento do DM1, não são as únicas. Existem outros fatores, como fatores genéticos associados e com... só que qual a questão no DM1? Eles não conseguiram achar um gene específico, então eu tenho uma doença poligênica, então alteração de vários genes que estão associados com o desenvolvimento do DM1 na maioria dos casos. E ainda a gente continua estudando a fisiopatologia. Por quê? Porque a gente ainda não tem fechado, a gente não sabe quais são todos os fatores envolvidos no desenvolvimento do DM1. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o DM2 e sobre as bases fisiopatológicas do DM2, mas mais uma vez nós estamos algo que é em estudo constante e a gente não consegue fazer uma correlação tão imediata com o desenvolvimento do diabetes, do DM2, com uma relação de causa e consequência. Mas nós sabemos já que hoje o DM2 ele está intrinsecamente correlacionado com os quadros de sobrepeso e obesidade. E isso é decorrente quando a gente observa que cerca de 80 a 90% das pessoas diagnosticadas com DM2 elas estão associadas a esse excesso de peso. Então, o DM2 hoje é classificado como uma síndrome heterogênica associada a um comprometimento da secreção e na ação de insulina. E como causa etiológica, eu tenho uma etiologia complexa e multifatorial que mais uma vez envolve componentes genéticos e componentes ambientais. E o que nós temos aqui? Porque a gente observa um avanço, um aumento tão grande na incidência e na prevalência de diabetes no mundo? Nós estamos associando, principalmente nós estamos nesses 2 pontos, os maus hábitos dietéticos associados ao sedentarismo, que estão diretamente... Opa! Desculpa, gente. Eu fiz alguma coisinha. Eu só alterei.
Só desculpa, eu apertei onde que não devia. Então vamos lá. O DM2 está intrinsecamente associado com qual situação? Com os maus hábitos dietéticos e sedentarismo, que está intrinsecamente associado com o quadro de obesidade e sobrepeso. E já foi demonstrado que as pessoas com obesidade ou sobrepeso apresentam uma maior resistência à ação da insulina, alteram a sinalização de insulina intracelular, diminuindo a sua eficiência na captação de glicose, culminando com o quadro de hiperglicemia, e essa hiperglicemia sustentada está diretamente envolvida com a alteração da secreção de insulina, leva a um quadro de glicotoxicidade que diminui a secreção de insulina no nosso organismo. Então, quando a gente pensa nas características do DM2, eles representam a maior parte dos casos de diabetes no mundo como um todo, representando de 90% a 95%. Ele é mais frequente a partir da quarta década, mas já está sendo associada, a gente já está observando pacientes jovens, crianças e jovens com desenvolvimento de DM2, algo que seria até pouco tempo impensado como um todo. E nós vamos observar que, como eu falei anteriormente, a maior parte dos quadros de DM2 está associada com, está de mãozinhas dadas com quadros de sobrepeso e obesidade. E o DM2, se a gente fala no DM1, os sinais e sintomas eles são mais clássicos. Por quê? Porque quando a gente já descobre o DM1, geralmente eu estou na fase 3, em que a deficiência de produção de insulina é muito grande. Já o DM2, ele é considerado uma doença assintomática ou oligossintomática, porque o paciente, geralmente, ele tem produção de insulina. Ele tem, só que essa produção pode estar prejudicada e essa ação da insulina está prejudicada. Então, o que acontece? O paciente, ele tem poucos sinais e poucos sintomas relacionados a esse descontrole metabólico que está cursando aí de forma silenciosa e de forma crônica. Então, quais são os fatores de risco, já que é uma doença com causas multifatoriais que tem componentes genéticos e que também, juntamente com esses componentes genéticos, existem fatores ambientais, o que é hoje considerado fator de risco para o desenvolvimento de DM2? Então, primeiro, um dos fatores de risco, histórico familiar da doença, porque aqui envolve os fatores genéticos para o desenvolvimento de DM2. Então, a pessoa que tem um familiar com diabetes, a chance dele desenvolver se torna maior. O avanço da idade também está diretamente relacionado como fator de risco. E o principal deles está aqui, ó, obesidade e sedentarismo, que estão diretamente relacionados com o quadro de resistência à ação da insulina. E se eu tenho resistência da ação da insulina, ela, como eu falei, a insulina se liga aos seus receptores, ela só que a sua ação, a sua atividade vai estar menor, a sua resposta biológica menor. E eu também posso ter alteração da expressão desses receptores nos tecidos periféricos. Diagnóstico prévio de pré-diabetes também é um fator de risco. Diabetes mellitus gestacional, então, em mulheres que ela só teve esse diabetes, já foi demonstrado que mulheres que apresentaram diabetes gestacional, elas têm entre 4 a 5 vezes mais chances de desenvolver DM2 no futuro. E componentes da presença de síndrome metabólica, ou seja, alteração da produção e utilização de lipídios, carboidratos e presentes que aí estão associados principalmente com a hipertensão arterial
e a dislipidemia. Então, geralmente, esse paciente com síndrome metabólica, ele tem alteração dos níveis de colesterol e triglicéridos, ele está acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, ele é hipertenso e esse paciente, ele também já pode ter desenvolvimento de doenças de comprometimento cardiovascular. E o que já foi demonstrado sobre as alterações fisiológicas no DM2? Então, o que está relacionado diretamente com essa patogenia, com o desenvolvimento do DM2? Um dos primeiros marcadores que a gente começa a observar no paciente DM2 é a resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina. E essa resistência está muito associada, como eu já falei anteriormente, ao processo de obesidade. Também já foi observado que o paciente com DM2, ele apresenta uma secreção exacerbada de glucagon. E essa secreção glucagon é um hormônio hiperglicemiante. E se eu tenho muito glucagon, eu aumento a produção hepática de glicose. Se eu aumento a liberação e a produção hepática de glicose, eu vou culminar com um quadro de hiperglicemia. Já foi observado também que os pacientes com DM2, ele apresenta disfunção na secreção dos hormônios com efeito incretina, que são aqueles hormônios que eu falei que estão envolvidos com a potencialização da secreção de insulina, que é o GIP e o GLP-1. Os pacientes, eles também estão associados com um quadro de aumento da lipólise, com aumento de ácidos graxos livres circulantes, levando a um quadro de dislipidemia, disfunção no metabolismo de lipídios. Nós observamos que os pacientes que apresentam DM2, eles têm uma maior reabsorção renal de glicose, com aumento dos transportadores de glicose no trato renal, mas mesmo assim eles continuam tendo quadro de glicosúria. E é observado que esse paciente pode ter graus variados de deficiência na síntese e na secreção de insulina pela célula beta pancreática. E por que pode ter? Porque nós observamos que, geralmente, no início do desenvolvimento do DM2, muitos pacientes não apresentam alteração na secreção de insulina. Eles possuem resistência insulínica, eles têm hiperglucagonemia e aumento da produção hepática de glicose. E que somente ao longo do tempo, devido a essa hiperglicemia, eu levo um quadro que a gente chama de glicotoxicidade, que aí esse excesso de glicose vai levar a uma toxicidade e redução da função da célula beta pancreática. E aí eu tenho a alteração da secreção de insulina. Então, parece que na maioria dos pacientes, essa alteração da secreção de insulina é uma consequência do quadro de hiperglicemia. E que quando ele está estabelecido, ele vira consequência e causa. E que a causa está associada principalmente com a ação da insulina nos ambientes periféricos. E em todos esses casos e associados nessas alterações fisiológicas, a combinação entre todos eles culminam em um aumento sustentado da glicemia nestes pacientes, caracterizando o DM2. E é observado em alguns pacientes também, no início do desenvolvimento do DM2, uma alteração da cinética de liberação de insulina. Então, muitas vezes, esse paciente, ele tem uma liberação de insulina total, que é a quantidade esperada, mas ela não é liberada no tempo necessário. Então, o que já foi descrito e comprovado como etiologia da patogenia do DM2? Foi demonstrado que ocorre uma desregulação clássica do metabolismo de glicose e lipídios neste paciente.
E essas figurinhas aqui, elas demonstram como isso está alterado no paciente diabético diagnosticado com DM2 em relação ao não diabético. Então, quando a gente avalia aqui, olha só a produção hepática de glicose, ou seja, a clivagem do glicogênio é muito mais intensa e levando a valores de glicemia muito maior no paciente diabético do que o paciente não diabético. Quando o uso da glicose, o que nós observamos? Uma insensibilidade dos tecidos em sensibilizar para a captação da glicose. Então, nesse paciente com DM2, eu posso liberar quantidades normais de insulina, mas a mesma quantidade de insulina leva uma menor captação de glicose para o paciente DM2 do que o DM1. Vamos só colocar aqui, ó. Só vou fazer, olha só. Vamos considerar que aqui eu tenho o valor X de insulina liberada. No paciente DM... Nossa senhora, tá bem torto isso, né? Vamos tentar. Olha só a quantidade de glicose que eu consigo utilizar, captar por esse tecido e gastar nesse tecido, oxidar essa glicose. Olha a mesma quantidade de insulina, a capacidade de utilização de glicose. Aqui a gente tem em torno de 30 a 40% maior capacidade do uso da glicose em um paciente não diabético em relação a um paciente diabético. Isso demonstra o que? O quadro de resistência insulínica que esse paciente se encontra. Os níveis de glucagon plasmático, que é um hormônio hiperglicemiante que aumenta a produção hepática de glicose diretamente. Olha só a quantidade de glucagon pós-refeição. Glucagon, teoricamente, num período pós-prandial, a sua quantidade tem que ser menor, porque eu tenho glicose proveniente do processo alimentar. Então, eu não preciso alterar, eu não preciso secretar glucagon para manter os meus níveis glicêmicos. E olha só, imediatamente após o nível de glucagon elevado em relação a um paciente diabético em relação ao não diabético. E outro fato que eu falei, que geralmente no início, o paciente com DM2, se eu consigo diagnosticar ele no início da doença, eu geralmente não vejo alteração na quantidade total de insulina produzida, mas quando eu vou avaliar este paciente, eu tenho o quê? Uma alteração na cinética. Então, após a refeição, o que eu espero? Que eu tenha um pico de produção de insulina e que depois ele vai reduzindo. Ou seja, eu tive absorção de glicose, eu captei a glicose para os tecidos e aí eu tenho o quê? A redução da secreção de insulina. O pico, o paciente DM2, ele geralmente não forma esse pico. E aí fico com muita glicose, eu encontro um quadro de hiperglicemia porque a liberação de insulina não foi tão eficiente. E para finalizar, a gente observa que a lipólise está ativada. Se a lipólise do paciente diabético ela está ativada, ou seja, eu tenho uma maior quantidade de degradação desses ácidos graxos, eu vou levar um quadro de dislipidemia também presente nesse paciente com DM2. E aí nós temos essa situação. Esse quadrinho eu retirei da Sociedade Brasileira de Diabetes, da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, e que correlaciona a função da célula beta com a etapa de desenvolvimento do DM2. Então, a gente observa que na primeira etapa, eu posso haver redução da produção de insulina, em torno somente de 10 a 15%, ou até mesmo não haver redução da produção de insulina. Eu posso ter pacientes com a função pancreática de liberação de insulina normal. Mas, professora, por que ele está desenvolvendo DM2? A disfunção da produção de insulina é um dos fatores relacionados à alteração fisiopatológica do DM2. Eu tenho todos esses fatores anteriores que também são responsáveis por um quadro de hiperglicemia.
E nós observamos só que com o avançar do diabetes, do DM2, a hiperglicemia pode estar relacionada com um quadro de glicotoxicidade que vai diminuindo a produção de insulina, a secreção de insulina. E eu posso chegar no estágio 4, que essa produção de insulina ela está abaixo de 30% e o que necessita de uma insulinização plena para promover o quê? A captação da glicose pelos tecidos periféricos, porque a capacidade de produção de insulina desse indivíduo é tão pequena quanto de um paciente DM1. Então, o diabetes mellitus tipo 2, ele é uma doença em progressão. E nós já sabemos que a hiperglicemia, ela piora, ela faz com que essa função da célula beta ela decline de uma forma mais rápida e ela também piora as complicações decorrentes do diabetes. Então, eu tenho maiores complicações associadas quando eu tenho uma hiperglicemia sustentada nesses pacientes, uma glicemia não controlada. Então, para a gente finalizar essa comparação entre os dois tipos principais de diabetes, nós temos o DM1 como uma doença considerada autoimune, com produção, com a determinação ou não no DM1A e no DM1 LADA, eu tenho a presença de anticorpos marcadores dessa imunidade. E no DM2 eu tenho associado principalmente uma síndrome metabólica, ou que é aquele paciente com sobrepeso, com alteração dos níveis glicêmicos e alterações lipídicas e com alterações principalmente hipertensão arterial e com circunferência abdominal aumentada. No DM1 eu tenho deficiência obrigatoriamente da produção de insulina. No DM2 eu principalmente a situação mais comum é a presença da resistência insulínica. E a deficiência da produção da insulina pode ou não estar presente, mas essa deficiência geralmente é uma evolução do próprio diabetes, da evolução da patologia. O DM1 é mais comum em jovens e adolescentes, mas pode ocorrer o LADA, que é o diabetes latente autoimune de adultos. Então, que ele pode ser diagnosticado em torno de 30 e 40 anos. Mas, diferentemente, o DM2, eu tenho uma prevalência maior em indivíduos de meia idade, em torno de 40 anos. No DM1, como eu tenho um processo imunológico, um levante de anticorpos contra as células beta-pancreáticas, eu tenho um quadro de insulite, ou seja, eu tenho uma destruição dessas células e quando eu avalio patologicamente o DM2, eu não tenho esse processo inflamatório, mas eu tenho uma destruição dessas células beta-pancreáticas, como eu falei, existe uma evolução com destruição dessas células e em vez de ver um quadro inflamatório, eu vejo um depósito de tecido amiloide nessas ilhotas. Em vez de ter células funcionais, eu tenho desenvolvimento de um tecido amiloide. O DM1, geralmente, os indivíduos, no momento diagnóstico, eles estão magros, porque eles tiveram uma perda de peso progressiva e estão num quadro de cetose, e com catabolismo cetogênico, mas pode ser pacientes com DM1 no momento do diagnóstico que estão com sobrepeso ou acima do peso. E geralmente o DM1 eu tenho diagnóstico relacionado a um quadro de cetoacidose diabética, com início abrupto dessa sintomatologia. E aí, tanto da polidipsia, poliúria, polidipsia e polifagia. Já no DM2, o paciente, geralmente, no momento diagnóstico, de 80% a 90%, eles estão em quadro de obesidade, e o principal quadro relacionado a uma descompensação é uma síndrome hiperosmolar. E geralmente esse início com sintomatologia é bem lento. Essa sintomatologia ela é pouco presente ou até mesmo ausente.
E aí a gente está falando de diabetes, mas como é feito o diagnóstico do diabetes mellitus? Então, são critérios laboratoriais em que eu vou medir essa hiperglicemia ou eu vou medir as consequências dessa hiperglicemia neste organismo. Então, como eu meço essa hiperglicemia neste paciente? Através da glicose, da glicemia em jejum, do teste de tolerância oral à glicose e através da glicemia casual, para medir as consequências dessa hiperglicemia de forma laboratorial, eu consigo medir a hemoglobina glicada. Então, o que a gente considera como norma? Quais são os limiares para eu considerar um paciente como diabético? A gente considera que a glicose em jejum abaixo de 100 miligramas por decilitro, a gente considera esses níveis normais. E acima, igual a ou acima de 122, eu considero que o paciente está com diabetes estabelecido. Professora, então entre 100 a 125, o que acontece? Eu considero que este paciente, ele está com quadro de pré-diabetes ou ele tem um risco aumentado do desenvolvimento do diabetes. Quando eu avalio no teste oral, do teste de tolerância oral à glicose, a gente observa que eu considero a normoglicemia abaixo de 140 e o diabetes estabelecido se após 2 horas essa glicemia estiver acima de 200. Se estiver entre 140 e 200, eu considero esse paciente pré-diabético. Na glicose ao acaso, nós temos que considerar que esse paciente, ele tem que ter, eu considero que um paciente acima de 200, independente se ele tiver no quadro de jejum ou pós-prandial, ele associado a sintomas, eu considero paciente com diabetes estabelecido. E quanto à hemoglobina glicada, o que a gente observa? Que os pacientes com hemoglobina glicada abaixo de 5,7, nós temos um quadro de normoglicemia e acima de 6,5, um quadro de diabetes estabelecido. Em todos os casos, eu preciso da confirmação de um segundo exame. A partir do momento da confirmação de um segundo exame, eu posso estabelecer o diagnóstico do diabetes. Quando eu faço o teste de glicemia em jejum, teste oral de tolerância à glicose e a glicemia casual, eu estou avaliando a glicose ali naquele momento. Então, eu vou determinar a hiperglicemia naquele momento, no histórico recente. Eu vou medir o nível dessa glicose. Qual a diferença para o exame da hemoglobina glicada? Na hemoglobina glicada, eu não estou medindo a glicose, e sim um produto da glicação, do excesso dessa glicose no organismo. Então, já foi observado que quando a glicose, aqui, vamos considerar que minha mão é hemoglobina. Então, quando essa hemoglobina, ela fica circulando com um quadro de excesso de glicose, ocorrem reações não enzimáticas de ligação da glicose nessa hemoglobina, gerando a glicação. Essa glicação, ela vai ocorrer quanto maior o nível de glicose, maior essa glicação. Então, por isso que eu considero abaixo de 5,7, essa glicação é normal. E acima de 6,5 significa que eu já tenho um quadro de hiperglicemia. Geralmente no Brasil, os exames mais comuns para pedir o diagnóstico de diabetes é a glicose em jejum. E a gente utiliza a hemoglobina glicada principalmente para o acompanhamento. Porque a hemoglobina glicada, a partir do momento que ela foi glicada, essa reação ela não
ela não é reversível. Essa hemoglobina que teve contato com esse excesso de glicose, ela vai permanecer na corrente sanguínea em torno de 90 dias, que é o ciclo de vida normal de hemoglobina no meu organismo. Então, se eu tive quadros de hiperglicemia antes de fazer o exame, através dessa glicação, que é um marcador que vai permitir a determinação, a glicação da hemoglobina. Ali eu consigo observar este quadro presente. E aí ela é muito importante para o acompanhamento. Ela pode ser utilizada para diagnóstico? Pode, mas ela, para o acompanhamento, ela tem um valor maior associado. Então, o que nós observamos? Como eu falei, nós observamos que os testes de glicemia, seja de tolerância oral à glicose, de glicose em jejum e glicemia casual, eles mostram o nível glicêmico instantâneo no momento do teste. Então, ele me dá o saldo atual da hiperglicemia deste paciente. O teste de hemoglobina glicada, ele mostra a média pregressa dos últimos 2 a 4 meses, porque em média eu tenho 90 dias de sobrevida dessas hemoglobinas. E aí eu vou conseguir determinar se durante esse período esse paciente teve quadros de hiperglicemia. E existe uma tabela de correlação de acordo com o nível de hemoglobina glicada e com a média da glicemia desse paciente. Então, já foi demonstrado que pacientes com a hemoglobina glicada de 5, que é normal, abaixo de 5,7 é normal, a glicemia média dele na corrente sanguínea é em torno de 100. Agora, um paciente já com 6 é 135. Com 7, mas está aqui ainda muito próximo à normalidade. Se for em jejum, está acima do normal, mas se for pós-prandial, ainda está no normal. Então, agora já com glicada de 7, eu já tenho um quadro de diabetes. Olha só a média da glicemia dele. 8 da glicemia dele casual. 205. Lembra que tem que ficar abaixo de 100 no jejum ou de 140 no pós-prandial. A média entre jejum e pós-prandial está 205. 9. 240. Então, geralmente, para o acompanhamento do paciente diabético, por que a gente pede a glicose de jejum associada à glicemia, à glicada? Para a gente determinar o quê? O saldo atual. Eu quero ver como esse paciente está hoje, quando eu estou fazendo o atendimento dele. Mas como eu vou saber como ele passou nos últimos meses? Através da glicada. Porque muitas vezes o paciente, ele sabe que está próximo ao retorno dele ao sistema de saúde, ele faz um jejum de 1 semana. E aí o saldo atual da glicose dele vai estar ótimo. Só que, quando eu peço a glicada, se esse saldo médio, se a glicose só está em níveis ideais na última semana, a glicada vai me falar que durante os meses anteriores, ele apresentando uma glicada de 8, que a média da glicose dele estava 205. E não, às vezes, a glicose em jejum abaixo de 100, porque a média estava 205. Então, demonstra que ele permeia com hiperglicemia, que eu tenho que otimizar esse tratamento, ou eu tenho que mexer, ou tenho que medir, alterar as medidas não farmacológicas e de estilo de vida. E algo que é muito importante, que eu falo que uma das funções do farmacêutico está relacionada com a determinação e com o auxílio na identificação de possíveis pacientes. É muito importante. Hoje, o Ministério da Saúde, ele considera que nós devemos fazer a busca ativa de pacientes com DM2. Lembre dos dados que cerca de 50% dos pacientes têm DM2 e não sabem do diagnóstico, porque é uma doença assintomática ou oligossintomática. Então, só que eu vou sair testando e pedindo glicemia, encaminhando para o médico para que ocorra pedido de glicemia de todo mundo? Não. Existem critérios para o rastreamento de DM2. Então, quais são esses critérios? São geralmente indivíduos com idade abaixo
e, de 45 anos, eu só vou pesquisar aqueles que apresentem sobrepeso e obesidade. Então, o primeiro fator, ele tem que estar com sobrepeso e obesidade e se ele tiver abaixo de 45 anos. E juntamente com sobrepeso e obesidade, ele já fez um exame de glicemia e teve um diagnóstico de pré-diabetes. Então, ele tem que fazer acompanhamento, repetir esse exame novamente. Ou esse paciente que ele está com sobrepeso e obesidade e tem histórico familiar. Ou alto risco para diabetes mellitus. Já foi demonstrado que negros e hispânicos têm maior genes associados com o desenvolvimento de DM2. Mulheres, então se essa mulher abaixo de 45 anos tem sobrepeso, obesidade e teve diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, história prévio de doença cardiovascular, hipertensão, dislipidemia, síndrome do ovário policístico, sedentarismo ou acantose nigrans, são situações que eu devo acompanhar para avaliar o desenvolvimento do diabetes mellitus do tipo 2. Então, gente, hoje a aula, nesse momento ela ficou mais longa, mais densa. Eu gostaria de ter falado muito mais, tem muita coisa, o mundo do diabetes, ele é fantástico, tem muita coisa nova e descobrindo diariamente, mas eu mandei um material para vocês, está lá na plataforma, a diretriz brasileira, ela explica muito bem toda essa parte de fisiopatologia e o Guttmann, da 13ª edição, que é o que está na nossa biblioteca virtual, ele também está fantástica, essa parte de fisiopatologia do diabetes e essa explicação aí do controle glicêmico. Então, obrigado e até a nossa próxima aula.